Graça e paz, queridos. Você vai ouvir agora a palavra que foi ministrada na Igreja Verbo da Vida Belém. Pai, nós te rendemos graça por mais esse dia, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, que os nossos corações possam estar sensíveis para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, irmãos, eu estava adiando muito isso aqui, e eu estou me lembrando da primeira vez que eu ministrei louvor aqui, eu fiquei assim mesmo, muito nervosa, mas amém. Mas eu não podia mais adiar isso. Eu me lembro que no final de 2019, quando a gente vai fazer aquelas resoluções para o ano novo, uma das coisas que eu coloquei no meu coração em oração e pedi para Deus é que eu avançasse em relação a isso, a ministrar a palavra, né? E eu não podia mais adiar. Aí, a gente estava, semana passada, voltando para casa na quarta-feira, aí eu vinha pensando no carro, porque o Everton já tinha me chamado para vir um chaquinta, eu dei um migué, aí não vim. Aí eu estava pensando, e já estava pensando em que ministrar, né? Aí quando eu estava pensando, ele falou: Roberta, é você amanhã, né? Eu falei: o quê? Não. Eu fiquei desesperada. E no mesmo dia eu fui lá, conversei com ele e falei que para ficar para a próxima quinta, que era hoje, né? Para eu ter mais tempo, porque senão eu ia vir aqui e não ia falar nada. Mas amém. Eu queria que vocês abrissem em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Então, o que eu vou falar hoje aqui não é nada novo, assim, muito novo. Mas eu até escrevi aqui para não esquecer que em Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo fala que é segurança para vós outros que ele fique falando das mesmas coisas, né? Então, eu acho que é segurança para a gente, às vezes, assim,
falar um assunto que já foi dito. Então, eu estava pesquisando sobre... Eu vou falar sobre Jairo. E ele ocupava uma posição muito importante naquela época. Ele era um chefe de sinagoga. E um chefe de sinagoga... Eu imaginava Jairo jovem, né? Assim que nem o pastor Ever. Mas, na época, o chefe da sinagoga, ele era ancião. Então, ele devia ser mais... Não sei como naquela época era um ancião, mas eu imagino um ancião assim, um pouquinho idoso. E a sinagoga era o lugar onde as pessoas se dedicavam à oração, à exposição das escrituras, e Jairo ele era responsável por manter a ordem da sinagoga. Então, ele era um líder, ele era uma pessoa influente, ele era um chefe. E o que chamou muito a minha atenção é que Jairo ele era um homem importante naquela época. E, mesmo assim, mesmo ele tendo um cargo alto, sendo uma pessoa influente, com certeza ele era muito inteligente, isso não impediu ele de sofrer um drama familiar, da filha dele adoecer e ele ficar desesperado até o momento dele chegar com Jesus. Mas eu quero que a gente leia aqui por partes, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Tá. Tendo Jesus voltado do barco, isso lá no versículo 21, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela e que seja curada e que viva. Aí Jesus foi com ele. Então Jairo ele deixou de lado o status dele, tudo o que ele acreditava, e ele recorreu a Jesus, que ele sabia que Jesus tinha todo o poder para curar a filha dele. Mas o que é interessante é que, logo em seguida que ele vai lá com Jesus, vem a cura da mulher do fluxo de sangue. Então, não é um acontecimentos separados. Tipo, ele veio, pediu, aí em outro momento veio a mulher para depois... Não, continuou. Então, eu imagino assim, Jairo foi lá com Jesus, pediu para ele insistentemente para ele curar a filha dele, e eles continuaram seguindo, e de repente Jesus parou porque dele tinha saído o poder. Então, tipo assim, se fosse eu no lugar de Jairo, quando eu visse Jesus parado, eu ia ficar desesperada, porque minha filha está morrendo, aí ele parou, o que ele tem que parar em vez de me seguir, né? Então, assim, nesse momento, Jairo poderia ter se comparado, porque ele era um líder, um chefe e tal. Poxa, Jesus não está vendo a minha posição, minha filha está morrendo. Mas não, ele esperou. Não sei quanto tempo levou para Jesus parar e começar a indagar quem foi que tocou nele. Não sei quanto tempo levou para a mulher do fluxo de sangue resolver falar para Jesus que tinha sido ela. Mesmo que fosse 10 segundos, para a filha do Jairo que estava morrendo, era muito. E mesmo assim, eu não vejo na Bíblia, e essa história é citada nos outros evangelhos, de Mateus e Lucas, Jairo indagar Jesus na hora. Ele esperou. A filha dele estava morrendo, mas ele foi recorrer a uma pessoa que ele sabia que tinha todo o poder para curar a filha dele, e Jesus parou, não sei quanto tempo isso durou, e ele esperou. Ele não se comparou, ele não reclamou com Jesus, ele esperou. Aí... Peraí, gente, deixa eu beber água, que a minha garganta está seca. Então, o que a gente pode aprender com essa parte aqui, com a vida de Jairo? É que a gente precisa também, igual a ele, aprender a esperar e se alegrar com os milagres que acontecem com as pessoas ao nosso redor. Porque, tipo assim, ele podia ter reclamado com Jesus, ele podia muito bem comparar: Jesus, eu sou um chefe de sinagoga, eu sou uma pessoa influente, eu sou respeitada. E é uma mulher, ela era mulher. Ainda estava com hemorragia. Naquela época, a mulher, quando ficava menstruada, ela era... Imagina a mulher com hemorragia há 12 anos. Ele podia muito bem: poxa, Jesus, eu pedi primeiro. Mas só que Jesus ele não é assim. Ele não vê o nosso status. Não interessa se tu é juiz, se tu é advogado, se tu é médico. Não tem isso. Ele vê o nosso coração e a nossa intenção. E a gente não pode apenas falar que a gente se alegra com o irmão, com o milagre do irmão, com a conquista do irmão. A gente não vive isso. Eu tive uma experiência que... Eu vou começar a falar do início para todo mundo entender. Ano passado, antes de eu me formar, a gente faz o TCC, né? E a gente começou a escrever o nosso. E, primeiramente, nosso TCC tinha que ser pesquisa
com pessoas, só que não deu certo, não foi aprovado. E a gente começou a fazer a revisão de literatura. No meio do caminho, eu estava conversando com a minha amiga Gabi, e a gente decidiu que a gente ia fazer uma prova para residência. A residência é uma bolsa que tu continua estudando, mas tu é pago para estudar. E a gente resolveu fazer residência, pesquisou, acabou que só eu de nós três fizemos. E eu tenho amigos não, mas na UNAM eu fiz vários colegas. E no dia da prova, eu encontrei vários deles lá e eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que esse pessoal todo ia fazer a prova, né? E tem uma amiga minha que ela é de turno diferente, ela é da manhã, eu era da tarde, mas a gente se aproximou nesse período da graduação por conta de eventos, o nome dela é Raíssa, e ela fez a prova. Aí teve o resultado, a gente não passou, eu não passei, ela não passou, a maioria de nós não passou. Na verdade, obrigada. Na verdade, nenhum de nós passou. Aí foi aquele negócio, eu fiquei triste, mas depois recebi palavras de direcionamento do Senhor e eu fiquei de boa, né? Só que ela não ficou assim. E teve um dia que ela me chamou para conversar. Geralmente, ela só me chama para conversar quando ela está muito triste, né? E ela me chamou para conversar. Ela era uma aluna que não é daqui de Belém, ela é do interior, veio para cá para estudar, e a mãe dela está contando com ela, porque a irmã dela também vem fazer faculdade aqui, precisa da ajuda dela. E ela começou a desabafar comigo, Rob, assim, 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 eu estou desesperada e tal. Aí, eu comecei a conversar com ela, comecei a ministrar a palavra para ela, né? E falei mais ou menos o que eu recebi de Deus sobre não ter passado na prova, né? E ela me agradeceu, chorou muito, né? Mudou aquelas caretinhas chorando. E ela me agradeceu e tal. E eu falei que era para ela confiar em Deus, porque se fosse isso que ele queria para ela, ia acontecer. Se não fosse, ela ia arrumar emprego em algum outro lugar, mas ela ia ajudar a mãe dela. Quando foi recentemente, saiu uma repescagem da residência na área que ela fez. E ela passou. E quando eu vi que ela passou, eu fiquei muito feliz, parecia que tinha sido eu. Em outro momento, eu poderia ter ficado triste. Eu poderia me comparar com ela. Poxa, Deus, eu vivo na igreja. Ela não. Ela é cristã, mas só que ela não tem a mesma assiduidade que eu tenho. Se fosse em outro momento, eu poderia... Como já aconteceu, em outros momentos da minha vida, eu queria me comparar com a pessoa. Por exemplo, dando o exemplo de quando eu perdi meu pai, não é porque eu estou triste, é porque acho que foi o evento da minha vida assim mais... eu ainda briguei com Deus, assim, como se pode falar. Poxa, Deus, eu vivia na igreja, orava e tal. E mesmo assim, meu pai não sobreviveu. Eu fazia muito isso. Mas nesse momento, não. Eu fiquei muito feliz por ela, porque eu dei uma palavra para ela agarrou a palavra, entendeu? E ela passou. E eu mandei mensagem para ela, ficou muito feliz e tal. Então, toda vez que eu vejo ela publicar alguma coisa de como está sendo o curso lá, eu fico muito feliz. Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Que o tempo de Deus, para a minha vida, para a vida de vocês, é diferente. Aí, amém, tá. Aí, a mulher do fluxo de sangue é curada. E o que acontece? Jesus ainda estava falando e algumas pessoas da casa de Jairo chegaram lá para ele e falaram, olha, não incomoda mais o mestre, porque ela morreu. Então, no lugar do Jairo de novo, eu ia desistir. Eu ia virar a costa, ir embora, e começar a chorar e tal. Mas o que a Bíblia diz? Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus, eu imagino Jesus olhando assim, eles falando... Parece que nem me conhece, né? Parece que nunca ouviu falar dos milagres que eu já fiz, né? Tipo, não fazendo caso do que eles disseram. Né? E ele olha para Jairo e fala assim, não tenha medo, tão somente creia. E Jairo, mesmo ele sendo um homem influente, podendo recorrer a qualquer outra pessoa, ele preferiu recorrer a Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus e decidiu crer nele. E aconteceu que Jesus chegou lá e a filha dele foi curada, por causa da decisão dele de crer em Jesus. Porque Jesus olhou para ele e falou, não tenha medo, creia. Assim, eu imagino Jesus falando assim, de boa com ele, olha, Jairo, não tenha medo, creia. E Jairo agarrou aquela palavra dele e acreditou
e a filha dele foi curada. E se lá atrás, quando Jesus parou, ainda ficou lá conversando com a mulher do fluxo de sangue, Jairo tivesse desistido, a filha dele teria morrido e esse milagre não tinha acontecido. Mas só pelo fato dele esperar Jesus lá, conversando com a mulher, e o milagre dela acontecendo, e depois ele seguindo Jesus, e ele acreditando, não temeu, mas acreditando, o milagre que ele esperava aconteceu. Então, o que a gente pode aprender com a vida de Jairo? Que nós devemos recorrer àquele que tem todo o poder. Mais um exemplo meu, falando de mim. Quando eu era mais nova, eu tinha muito esse problema. Acontecia alguma coisa, eu não recorria logo para Deus. Às vezes a gente esquece, a gente procura Deus em última instância, assim, quando já está muito pegando, o negócio está ruim, que a gente vai procurar Deus, a gente vai orar, a gente vai pedir uma direção. Quando eu era mais nova, não que eu não seja nova, mas quando eu era mais nova, eu tinha muito esse problema, eu me abria muito. O André e a Natan de prova, que eles me conhecem há muito tempo. Eu falava tudo da minha vida para todo mundo. Eu não tinha uma pessoa assim só para conversar com ela. Eu falava para todo mundo. E acabava que a minha vida ficava exposta. E depois eu ficava triste, porque estava todo mundo sabendo, todo mundo falando, todo mundo comentando. Só que o erro era meu, porque eu não sabia me controlar. Em vez de eu chegar com Deus e falar para Ele e confiar, por exemplo, o pastor Everton. Eu sei que a maioria aqui tem coisas que só ele sabe da gente, porque a gente tem a direção de que ele é o nosso pastor e a gente conversa com ele. Mas eu não tinha isso. Então, acabava que a minha vida ficava exposta, eu ficava triste e era uma bagunça. Mas, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo certas coisas. E quando a gente vai se expondo à palavra, mais ainda. Então, não quer dizer que hoje em dia eu não converse. Eu converso. Só que quando acontece alguma coisa assim muito que me abala muito, eu chego primeiro com Deus. Porque eu reconheço que Ele tem todo o poder. Porque eu reconheço que Ele tem todo o poder de me ajudar, de curar, de salvar, de libertar, de tudo isso que a gente já tem conhecimento. Então, eu percebi que eu amadureci muito nesse aspecto e que eu não fico mais tão triste por estar exposta. Tem pessoas que eu converso mais, o pastor Everton, né? Que quando eu preciso de alguma direção, é com ele que eu converso por ser meu pastor e tal, mas eu parei com isso de todo mundo saber da minha vida e eu acabar exposta e triste. Deus, sempre converso com Deus e Ele sempre me orienta. Então, a gente tem que ter isso bem firmado na nossa mente, no nosso coração, que nós devemos recorrer a Deus porque Ele tem todo o poder. Como Jairo reconheceu e chegou até Jesus e o milagre dele aconteceu, nós também devemos reconhecer que nós temos um Deus que cuida de nós, chegar lá, conversar com Ele, que Ele sabe o que Ele faz. Amém. Então, ouça Cristo dizer todos os dias, não tema, crê somente. Eu queria também ler rapidinho em Mateus, capítulo 6, que fala justamente sobre isso, sobre a gente confiar em Deus, não se desesperar, não se comparar. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Também é uma passagem conhecida, mas é um dos textos da Bíblia que, quando eu estou assim, preocupada, ansiosa, ou passando por alguma coisa, é um texto que eu gosto muito de ler. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir,
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Ou seja, Deus está no controle. Há um tempo na minha vida, há um tempo na vida de vocês, há um tempo na nossa vida. Então, o que eu queria trazer para vocês com essa palavra? Que a gente não precisa se incomodar com a bênção do meu irmão do lado, com o milagre que está acontecendo. Eu tenho que me alegrar e esperar, porque no momento certo, o que Deus prometeu para mim vai acontecer. E eu queria citar que eu estava ouvindo uma ministração da Juliana Borba, ela é coordenadora do Rema, e era uma ministração que ela estava contando o testemunho dela, e ela falando sobre isso, né, ela disse que uma das perguntas que mais fazem no Google é se coisas ruins acontecem com pessoas boas. E sim, como eu já falei para vocês, não importa se a gente tem um status alto, se a gente é crente, está todo dia na igreja, em algum momento, alguma coisa triste vai acontecer, alguma situação ruim vai acontecer. E ela falando sobre aquela passagem da casa na rocha e a casa na areia. E a nossa vida é comparada com a casa na rocha e a casa na areia. Quando a tempestade vier, a gente é nesse momento que nós vamos perceber qual casa nós somos. A da rocha, que não vai cair, ou da areia, que vai cair. Porque pode vir a tempestade, mas nós temos nosso alicerce em Cristo e nós não vamos cair. E, para encerrar, eu queria ler Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 18. Na verdade, é mais um versículo para a gente meditar, quando vocês chegarem em casa, para vocês refletirem sobre isso. Porque quando vier a tempestade, o dia ruim, alguma situação que deixe vocês tristes, vocês possam declarar isso. Diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Em Deus nós temos um bom futuro, amém? Então a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Eu sei que não foi muita coisa, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha sido abençoado com a poderosa palavra de Deus. Visite a igreja Verbo da Vida Belém, localizada na Avenida João Paulo II, número 1734, no bairro do Marco. Graça e paz.